Pronto, começou a gravar. Pronto, bom dia. Vamos começar mais Bom uma dia. aula. Vamos começar fazendo a chamada de novo, começando por Adson. Adson não está presente, né? Presente. Ah, agora tu apareceu. Alexander, tá aí? Presente. Carlos Alberto, Davi Santos, Davi Santos, presente. David Castro, Eduarda Ellen, Emily, Gabriel Pereira Lima, Gabriel Pereira Nunes. Presente. Por aí, Felipe? Cadê Felipe? Felipe não tá aqui no chat, não. Gabriel Pereira já falou, né? Gustavo Pinheiro, Aqui, prof. Atlan. Atlan? Não? Itauã. Bom dia, professora linda. Bom dia. Aí, tá vendo? Um bom dia desse. Esse dia que começa o dia é bom. James. Presente, professora. Jennifer. Judson. Júlia. Laine. Presente. Luan. Viu, Luan. Ô, Luiz professora, Henrique. tem Oi. uma aluna que falou aqui no grupo que ela tá tendo problema em entrar na sala. Peraí Só que eu vou que lá. aí eu tô tentando ajudar ela a resolver aqui, mas espera que vou ajudar aqui. Tá, tenta ajudar aí para ver, que eu vou terminar a chamada. Luiz Henrique, Luiz Roberto, Presente. presente. Kathleen, Stephanie. Agora a chamada vocês respondem, né? Devia ficar todo mundo calado por dar falta para todo mundo. Thaís, Presente. Vitor Hugo e Vitor Manuel. Eu quero saber quem aqui conseguiu assistir a aula de logaritmo. Ué, o mudo tá caído, não tá não? Professora, não tô conseguindo Mas eu acessar o Ava. postei antes de cair. Eu postei. Aí eu não tinha caído ainda, entendeu? Eu tô querendo saber se alguém conseguiu. Ai, Diga dele. Eu não consegui. hã? Eu não Consegui, consegui não. ver a aula. Ninguém? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Ô, Eu prof, vou. tá, eu tô resolvendo aqui o aluno, só que ela não tá conseguindo entrar com e-mail institucional. Ela vai ter que entrar com outra conta e ela tá pedindo pra senhora aceitar aí, viu? Tá, tem que aparecer aqui. Assim que Viu? Ela vai, aparecer. ela vai solicitar aí. Ah, solicitou. Perfeito. Ai, foi, né? Pronto. Bom dia. Quem foi? Coloca o nome no chat aí. Quem é que. Professora, Oi. eu tô com problema, eu tava com problema no meu computador, eu tive que entrar pelo celular por essa conta. Assim que ele entrar, eu entro na outra. Ah, tá tranquilo. Pode assistir por aqui, não tem problema não. Tava de boa pra você aí assistir? Dá sim. Pronto. Você conseguiu assistir? Coloca seu nome no chat aí, por favor. Porque a chamada hoje é pelo chat. O sistema tá fora do ar. Então, gente, a gente vai ver agora a função logarítmica, né? Quem é que já estudou? Quem é que sabe o que é função logarítmica? Quero que vocês me digam aí. É bem familiar o nome, Hã? mas é bem familiar. Eu não tô lembrando muito, assim, de como é na prática, mas eu acho que é bem familiar o nome, assim. Aham, mas vocês
Conseguem lembrar qual é o símbolo da função logaritma? É o log? O log. Então, vocês já viram alguma coisa, né? Sobre log. Hoje, como eu já tinha começado a aula, já tinha dado definição, e o sistema caiu, então eu vou fazer uma revisãozinha básica. Eu não vou focar muito na aula que eu já dei, tá? Porque a aula que eu já dei, vocês vão assistir de forma. É rapidinho, é uma aula pequena, consegui. O povo tava me reclamando que eu falo demais. Eu consegui fazer uma aulinha menorzinha. 25 minutos de aula, sendo que uma partezinha é introdução e a outra parte da aula é alguns exercícios. Definição, né, de logaritmo e uns exercícios também, tá? Então, a função logaritma, gente, vai ser o inverso da função exponencial que eu falei para vocês. Então, quando a gente estuda o logaritmo, a gente vai precisar saber função exponencial. Vocês acharam o que da prova? Ah, tava assim, num padrão mediano. Tava Não tava grande. tão complicado. Só tava grande, né? Ah, tava Mas grande. eu dei tempo para vocês. É, Eu tem achei as tempo. primeiras questões mais difíceis que as últimas. Sério? As primeiras. É porque a função, gente, parece que é um bicho de 7 cabeças. Vocês colocam um bicho de 7 cabeças em função. Aí fala Não, de é um enigma, professora, por causa que tem vários jeitos de resolver. Aí você tenta resolver de um jeito, só que tá errado. Aí você vai de outro, tá errado também. Aí você vai tentando resolver de vários jeitos para uma hora dar certo. Ai, dava uns números grandes, quebrados, ficava estranho. dá mesmo. Dá uns números grandes quebrados, às vezes. Teve umas questões que deu uns números muito grandes, uns potência bem grande, não É foi? muito grande mesmo, tinha um lá que tinha bilhões. Mas é importante, né, que tenha essa função para esses números, porque nem tudo é pequeno. Nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente estuda na matemática vai conseguir abordar todas as possibilidades de situações que ocorrem. Então, vocês viram que aquelas funções que a gente estudou, elas são úteis em algumas circunstâncias, né? Principalmente quando a gente vai tratar de crescimento, por exemplo, de bactérias, né? Crescimento de vírus. Por quê? Porque realmente são grandes mesmo. Né? O crescimento não é uma coisa pequena. Vocês sabem que quando a gente vê os estudos, nós temos o quê? Bilhões de bactérias no nosso corpo. Né? Então, realmente porque como são seres microscópicos, muito pequenos, a gente não tem noção, não tem dimensão. Mas são bilhões, 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 né? Desses seres. Então, o crescimento das bactérias, por exemplo, crescimento de árvores. Eu coloquei uma questão do crescimento de árvores? Acho que não, né? A prova não tinha, não. Mas crescimento de De árvores árvores também. não teve, não, só de bactérias. Pois é, crescimento de árvores também pode ser representado, né? Com esse crescimento aí. O log, vocês vão ver que o logaritmo, ele também são, né? Também é uma função que vai representar coisas muito grandes, tá? Por quê? Porque a logaritma, ela é a inversa da exponencial. A Se não me inversa engano, da... é para juros, tem logaritmo em juros também. Já vi uma nota. Tem sim, porque o crescimento dos juros, ele é exponencial. Então, tem algumas questões de juros compostos que vocês vão estudar juros compostos no 4º ano, que vocês precisam saber resolver uma função exponencial e vai cair no logaritmo,
para você conseguir encontrar o valor. Então, assim, eu vou mostrar para vocês alguns gráficos hoje, e aí a parte da definição inicial vocês vão assistir a aula assíncrona, tá? Mas, então é isso. Vou começar aqui compartilhando a tela com vocês. Cadê? Todo mundo tá aí vendo? Sim, tá espelhando. Pronto. Tá, então, eu queria mostrar outra aula para vocês, antes de começar essa aula, para vocês não ficarem muito perdidos, tá? Eu vou só mostrar basicamente o que eu dei na outra aula, resumidamente, só para vocês, só para introduzir. Eu falei um pouco da introdução, como é que surgiu, como é que se utiliza os bastões de Napier, vocês vão assistir lá. É um bastão que foi criado para poder fazer alguns cálculos de multiplicação, divisão, simplificação. E daí surgiu esse logaritmo, né, que simplificou os cálculos. Por quê? Porque os cálculos eram muito grandes e não se tinha, né, artifícios, né, ainda computadorizados, tecnológicos avançados para que pudesse fazer essas coisas de forma rápida. E aí a definição de logaritmo é dado pelo seguinte: isso aqui a gente conhece de exponencial, né? Um número b elevado a um x, que é igual a um n. O que eu consigo identificar aqui? Aqui é a minha base, aqui é meu expoente, numa função exponencial, né? Aqui é a minha base, aqui é meu expoente, e aqui vai ser o meu resultado da exponencial. No logaritmo, o nosso n é chamado logaritmando, a base, e em cima o expoente é chamado de logaritmo. Então, o principal é o quê? Quando eu tenho aqui, ó, o símbolo de logaritmo, é log de n na base b, tá? Então, b é a base. A base, ela pode ficar escondida. Quando a base é 10, não precisa eu mostrar. Quando a base é o número E, que é o n-periano, que eu falei para vocês, que é aproximadamente 2,74, parece 72, vou botar aproximadamente 2,7. Só para vocês... Quando eu utilizo esse aqui, em vez de colocar log, eu coloco ln. Então, quando eu tenho ln, significa que é o log de n na base E. E quando eu tenho log de n, significa que é log de n na base B. Se eu tenho só assim, ó, log de 2, significa que a base dele é base 10, que é a base decimal. Nossos números que nós trabalhamos são os logaritmos decimais, né? Então, a base do log é a base decimal. Tranquilo? Posso prosseguir? Entenderam? Sure. Definição? Ok? Então, aí aqui eu dei alguns exemplos que vocês vão conseguir ver aqui nesses exemplos, que é o oposto, né? O inverso da exponencial. 2 elevado a cubo é 8. É um exponencial, né? Ó, 2 elevado ao cubo é igual o 8 quando eu fatoro. É exatamente 2 elevado ao cubo. Então, o logaritmo, se eu for escrever uma função exponencial, uma equação exponencial em forma de logaritmo, eu vou ter que é o log de 8, que esse é o n, a base é o 2, que é a minha base, e meu logaritmo é o aqui, tá? Então, eu tenho um log de 8 na base 2 é igual a 3. É simples, se eu tenho lá log de 2,
Log de 4 na base 2. Qual o resultado de log de 4 na base 2? 2. 2. É isso aí. Tá aqui, ó. A base é 2. Quanto que eu vou levar o 2 para achar o 8? 2 vai dar 3, que dá o 8. Eu tenho 3. Quanto que eu vou levar para dar 9? Ao quadrado. 2. Eu tenho aqui a base 2. Eu vou levar 2 a quanto para dar um quarto? Menos 2. Log de 5. Eu vou levar 5, eu vou levar dar quanto para dar o próprio 5? A 1, porque todo mundo vai levar da 1 é igual a ele mesmo. Exatamente. Então, é difícil isso aqui? É praticamente... Ô, professor, O início não. sempre é fácil. Porque vocês complicam na prova, entendeu? É, exatamente. Eu não compliquei Aí foi nada. aquela Eu vou questão sair, que se eu fazer sair uma- do IFBA, Aí foi aquelas questões que tem que fazer um mega raciocínio para ver como que você vai montar todo o cálculo. Eu não compliquei nada. A prova foi eu peguei a prova das questões da lista que eu passei para vocês e criei as questões. Baseado na lista. Não compliquei nada. Foi tudo muito fácil. Só para botar lá. Ué, ninguém falou que a lista tava fácil, não, hein? Ninguém falou isso. Mas a prova estava boa. Botei tempo para vocês. Não vem reclamar, não. Ó, log de 1 na base 4. Eu tenho que levar 4 a quanto para dar 1? 0. Todo número vai dar 0 é 1. Então, recai nas propriedades lá de exponencial. Quem não sabe exponencial, quem não estudou exponencial, sorry. Vai ter problema aqui. Log, aqui, 3. Log de raiz de 3 na base 3. Eu levo 3 a quanto para dar raiz de 3? Eu sei que raiz de 3 é 3 elevado a meio. Então, eu já tenho que levar 3 elevado a meio para dar raiz de 3. Aqui, eu tenho 1 sobre 2. Eu levo a quanto para dar 8? Menos 3. Para inverter, que dá 8. Então, é isso aqui, né? Basicamente, definição, exemplos. É isso aqui que eu trabalhei na última aula com vocês lá. Respondi questões, botei exemplos. Falei das propriedades. E se eu tiver, por exemplo, log de 2 na base 2, vai ser 1, porque 2 elevado a 1 é 2. É só as propriedades. Então, é óbvio, é lógica. Log de 1 na base B vai ter que ser 0, porque para dar 1 aqui, eu vou levar o número a 0. Aí eu tenho aqui log de A na base B, sendo que o A está elevado a 1K. Então, isso aqui, esse K que está aqui no expoente, eu posso passar para cá com multiplicação e fazer o log de A na base B normal. Quando eu tenho um log de B na base B elevado a 1K, a gente já sabe que esse K pode vir para cá multiplicando. E quando é log B de B, é a mesma coisa, vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 1K. Então, não precisa decorar isso aqui. Às vezes a gente decora para poder facilitar, fazer mais rápido, mas não precisa decorar. É só usar a lógica. Isso aqui, usando as propriedades exponencial de potenciação, a gente consegue fazer tranquilo, sem saber nenhuma propriedade de cabeça. Tá? E quando aqui o expoente, ó, estiver no K, a gente inverte. Vai ficar 1 sobre K vezes o log de AB. Então, é bom saber, porque às vezes tem as propriedadezinhas que ajudam muito a resolver as questões. Então, é só mudança de cara. Você vai ter um problema, vai ter uma cara, você vai mudar a cara dele para achar o resultado. Vai organizando, usando as propriedades, melhorando, até você conseguir achar o resultado. E eu tenho aqui um B que está elevado a um log. Então, exponencial de um log, ó. E aqui é B e a log também é a base B. Então, eu vou ter o quê? A resposta vai ser o A. O logaritmo. Tá? Então, se tiver uma base B com log de A na base B, a resposta dá esse logaritmo aqui. Aí eu fiz uns exemplos. E eu vou responder com vocês esses exemplos rapidinho.
já que vocês perderam lá, não conseguiram assistir, né? Não sei que dia que o sistema vai voltar, já para vocês não ficarem prejudicados. Então, aqui eu tenho que o E é igual log de 2 vezes 10 à oitava. Eu posso separar, mas pode ficar aqui pode ficar aqui o log. Deixa eu apagar aqui. Pode ficar aqui, ó. Pode ficar log de 2 vezes mais o log de 10 à oitava, mais o log de 3, mais o log de 10 a menos 5. Quando eu não tenho nada, eu falei para vocês que é porque a base é 10. Então, aqui eu já dei o log de 2, aqui eu já dei o log de 3, o log de 10 à oitava na base 10 a gente consegue resolver, e o log de 10 a menos 5 na base 10 a gente consegue resolver. Tá? Então, eu vou deixar para vocês responderem isso aqui. Vou dar só o exemplo aqui como é que faz o log de 10. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar no WhatsApp aqui, esperando você, conversando com vocês, tirando dúvida. Vocês vão responder e vão me mandar agora aqui. Tá? Vou me mandar aqui no WhatsApp essa questão respondida. Tentem fazer aí, eu tô aqui para tirar dúvida, tá? Ok, galera. Participação, viu? Ponto de participação. E também quem precisar de nota no conselho, essas coisas e tal e tal. Eu vou acessar o WhatsApp para poder saber como é que tá, quem é que tá participando. Aí eu quero que vocês resolvam isso aqui para mim. É só esse aí que tá na tela? É. Tá? Então, quando eu tenho aqui o produto, eu tenho uma propriedadezinha que diz o seguinte: já aproveita e anota logaritmo do produto. Se eu tiver log de A ou log de B vezes C na base A, oh, meu Deus. Peraí que eu vou contar uma história para vocês. Vai ser a mesma coisa do log da soma deles, ó. Lembra de propriedade de potência? Né? Propriedade de potência, quando eu tenho A elevado a M mais N, significa que era um A elevado a M vezes um A elevado a N. Então, quando está aqui somando, eu vi que eu estava multiplicando aqui. Então, aqui é a mesma ideia. Quando tem uma coisa multiplicando aqui, eu separo com a soma. Que foi o que eu anotei ali anteriormente. Quero que vocês respondam aí. Aproveitar aí que não teve a aula lá, que vocês não conseguiram. Quero que vocês tentem fazer aí. Eu vou dar um exemplo de log de 10 a menos 2, tá? Para vocês tentarem fazer os outros. Log de 10 a menos 2, a base, quando não tem nada, é base 10. Então, isso aqui é igual a um x. Então, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 2. Portanto, meu x é menos 2. Então, quanto é log? Aqui também pode aplicar outra propriedade, né? Ó. Mais rápido, nem precisa fazer isso. Posso calcular, eu posso aplicar a propriedade. Log de 10 a menos 2 na base 10, eu posso cancelar os log, né? Log de 10 na base 10 é 1, vai ficar só o menos 2. Mais rápido.
Ai. Tô com alergia. Oi, gente, eu adotei. Ui! Eu adotei 2 gatinhos. Mas, A minha gata sumiu. Adotei. Some uma gata e você adota dois. Ah, porque senão é 2 filhotinhos para eles brincar juntos. Ei, meu filho. Nossa. Deu um pulo aqui no teclado. Posso falar que eu ia pegar 5 gatos na rua. Hã? Posso Pro, falar que a eu questão ia que é pra pegar fazer 5. são essas 3.1, 3.2. Não entendi. As questões que são para fazer são essas 3.1, 3.2. É para fazer logo essa e agora já me mandar. Vocês não terminaram ainda, não? Então, essas 3.1, 3.2. Não, isso aí é a propriedade. Ah, essa questão aí. Ah, menina, acorda. Ai, Fran, Eu não pensei que você precisa. já estava me enviando. Bora que eu... Calma, tô raciocinando. 2 Não entendeu minutos. como é que faz. 2 minutos. Quem não fizer vai perder os pontos extra que eu ia dar. Já era. 2 minutos aqui. Professora, Ah. é o seguinte, tem gente no chat falando que não tinha entendido o negócio, pedindo pra reexplicar. Hã? Não No entendeu, chat, não? estão pedindo pra explicar de novo. Aqui, ó, log 2 ele deu quanto é. Log 3 ele deu quanto é. Quando eu tenho uma log da multiplicação, eu posso separar e dizer que é log da soma. Na mesma base. E aqui eu vou ter um exemplo que eu aplico a propriedade. Quando eu tenho um log de 10 a menos 2, por exemplo, na base 10, log de 10 na base 10 é 1. Então, a resposta de x é menos 2. Ou então, eu posso aplicar a propriedade, que 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 2. Cortei, x é menos 2. Posso fazer direto, posso fazer passo a passo. Fiz dos dois jeitos aí para vocês verem. E aí, eu quero que vocês calculem aí quanto dá log de 2 vezes 10 à oitava, mais log de 3 vezes 10 a menos 5. Utilizando essa propriedade e utilizando essa propriedade. É fácil essa, viu? 2 minutos para responder ela. Bem fácil. Ai. Nossa, tô ruim. Entenderam agora, gente? Tá bom. Não acabou. Não, a gente tá fazendo, calma. A gente vai É entrar porque com o o povo disse WhatsApp. que não tá entendendo aqui no WhatsApp. Eu ia responder. Eu vou responder essa. Ah, não. A gente não sabe se a outra Mas vai e estar o ponto, pior professora? ainda Calma e aí, é tô mais fácil de respondendo. ser. Só tá Certíssimo. respondendo por causa do ponto, né? É claro. Essa daí tá até que Bonito. ok. A gente não sabe se a próxima vai estar pior ou não. Deixa a gente Vai responder estar essa. pior, por isso que eu quero pular Calma. já. Então deixa a gente responder essa. Calma, se Já acalma. passou 7 minutos. Meu Deus! Dá mais Você 5 estava minutinhos explicando aí. pro povo que não entendeu. Pera. Dá uns 10 minutos, professor. Ave Maria! Muito tempo. Pô, já vai dar um intervalo por Falo, isso. é. Nossa, aí, ó, acabou.
Ó, o pessoal tá pedindo para explicar de novo. Vou explicar de novo. Eu tô gostando mais de vocês mandar no WhatsApp para mim do que ficar. Alguém me mandou na questão D o valor de log de 2 e log de 3. É só substituir. Só substituir. Vou responder, tá? Já foi. Calma aí, vou enviar aqui Não, agora, essa daí professora. tá Calma aí. fácil. Espera, mulher. Espera. Se acalma. Eu estou fazendo. Eu vou tirar, então, daqui. Pode tirar, que o pessoal quer que eu volte. Vou voltar. Volta, pode tirar. A gente está resolvendo. Vou voltar. Deixa eu apagar a tela toda. Como é que apaga aqui? Ué, gente, me ajuda aí. Não tô enxergando, não. Borracha. Ué. Aqui. Ó, eu só expliquei duas coisas, gente. Ainda bem que vocês não entenderam nada e não foi muita coisa, porque não estava lascada. Olha só. O logaritmo é a definição. Logaritmo significa esse símbolo log. Quando eu tenho log de um número n e b é a base, esse log vai ser igual a um x. Então, é que número b que eu vou levar um x e vai dar n. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu pegar essa base b, elevar um x e dar esse resultado n. Exemplo numérico. Se eu tenho lá, vocês estudaram, ó, 2 ao quadrado é igual a 4. Não foi? Vocês estudaram de função exponencial? Equação exponencial? 2 ao quadrado é 4. Eu posso escrever isso em forma de logaritmo. Como é que eu escrevo isso em forma de logaritmo? Log. Então, quem é o n aqui? É o resultado 4. Então, log de 4. A base é esse número que está aqui embaixo, b, e o expoente é o x. Então, log de 4 na base 2 é igual a quanto? A esse expoente aqui. Então, eu posso fazer a ida e posso fazer a volta. Se eu tiver lá, ó, log de 9 na base 3. Qual é o resultado? Log de 9 na base 3. Que número que eu elevo 3 para dar 9? Tá aí. 2. Então, pronto. Por que log de 9 na base 3 é 2? Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Entenderam agora? Ô, professor, em que caso Uau. usa essa volta aí? Hã? Em que caso que se utiliza essa volta? 3 elevado a x igual a 9. Eu não sei quanto é. Às vezes vocês conseguem fazer fatorando, às vezes você só consegue fazer com logaritmo. Quando eu tenho, por exemplo, 5 elevado a x igual a 9. Vocês conseguem botar na mesma base aqui? Pô, é possível isso aí? É possível? Faz com log, resolve com log. Você transforma isso aqui em log. Log de quem aqui? Log de 9 na base 5. Você vai achar x. Você pega a calculadora científica e coloca lá, log de 9 na base 5. É, mas na escola a gente não vai poder usar a calculadora, não. Faz aí, professora, como é que ficaria? Não, pô, os log que eu vou botar na prova, que vocês não puderem usar a calculadora, eu vou colocar tudo que vocês conseguem fatorar. Eu não vou colocar valor assim, não. Entendeu? Mas, e quando na questão ele dá, ó, quando não pode calcular, ele dá, tá vendo? Diz que log de 2 é 0,30. Aqui, ó. A calculadora tem aqui, ó, log.
Tá vendo? Tem o log e tem o ln. Tem o 5. Eu quero saber log de 5. Dá isso. What? É só colocar o número e apertar o log, né? Se eu quiser saber aqui, ó, 2. Qual é o log de 2? 0,30. O que significa que o log de 2 é 0,30? Significa o quê, gente? Significa que se eu pegar 2 elevado a 30, 0,30 dá 10. Ó. Log de 2, tá dizendo que log de 2 é 0,30. Quando não tem nada, a base é 10. Então, significa que se eu pegar aqui 10 elevar a 0,30, vai dar 2. Vamos ver? Ó. 10 Já faço isso aí, dá um intervalo, professor. elevado a 0,30 vai dar pertinho de 2, tá vendo? Porque tá aproximado. Então, isso que é o logaritmo. O logaritmo te possibilita resolver alguns problemas que você não consegue resolver por meio do exponencial. Quando eu tenho lá, eu fiz lá minha equação exponencial e lá no final deu que 5 elevado a x é igual a um 3. Isso aqui é difícil vocês fazerem de cabeça, conseguirem descobrir que número que você vai levar a x para dar o número 3. Vai dar um número decimal aqui. Não dá um número inteiro. Quando é um número inteiro, é fácil. Vocês conseguem achar o número inteiro fácil, de cabeça. Quando dá 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado, que é 9. A gente consegue cancelar e meu x vai dar 2. Mas quando eu pego uma situação que as bases não tem como ficarem iguais, eu só consigo resolver com log. Eu transformo isso na aplicação de log. Qual a definição de log? Então, aqui vai ser log. A base do log é essa base que está aqui. A base é a base 5. Aqui vai ser o log de 3 na base 5. Isso aqui vai ser igual a um valor, que é esse valor de x aqui. É um número 5 que eu vou levar um valor x que vai ter que dar 3. Eu vou saber fazer isso de cabeça? Não. Mas, às vezes, o que acontece? A gente vai conseguir aplicar as propriedades. Porque como é que eu consigo resolver log de 3 na base 5? Eu consigo separar esses logs. É a mesma coisa de log de 3 dividido pelo log de 5. Então, na questão, ela dá que log de 3 é 0,47. Então, eu venho e substituo. Ah, log de 3 é 0,47. Log de 5, a questão não deu, mas faz de conta que isso aqui era log de 5. Ah, log de 5 é 30. Ah, beleza, deu 30. Pronto. Vocês conseguem resolver isso aqui agora e achar a resposta. Então, numa questão de vestibular de Enem, dessas coisas que você vai ter log, você não vai ter que usar calculadora. Você vai usar as propriedades para simplificar e utilizar esses valores que ele deu no enunciado. Beleza? Vou dar um intervalo, né? Já deu intervalo? Deu intervalo agora. Vão me mandar? Me mandaram? Como é que é? A gente vai mandar. Não, vai mandar mais não. Já acabou o tempo. Calma aí, professora, eu já mandei, olha lá. Não, quem não mandou mais. Já foi. Tô olhando aqui. Olha só. Eu vou responder antes de liberar vocês para o intervalo, tá bom? Deixa eu Pronto, quê? eu acabei de mandar. Ui, eu queria apagar tudo. Como é que apaga tudo? Ué, gente, eu vou ter que abrir o slide, fechar o slide, descartar a tinta e abrir de novo. Ó, ué, não funcionou não. Uai, gente, o que aconteceu aqui? Não quer apagar, não. Tá, tem problema não. Vou fazer de azul, tá? Olha só. Olha como é fácil.
Log de 2 vezes 10 à oitava. É a mesma coisa que log de 2 mais log de 10 à oitava. Mais, aqui também eu posso separar. Log de 3 mais log de 10 a menos 5. Então, peguei e apliquei essa primeira propriedade aqui, ó. Beleza. Separei a multiplicação com logs separados. Agora, eu já sei que log de 2 é 0,30, que ele me deu. Eu sei que o log de 3 é 0,47, que ele me deu. Falta eu achar esse log e esse log. Log de 10 à oitava, a base é 10. Quando não tem nada, a base é 10. Então, se eu tenho um log de 10 à oitava na base 10, o resultado é 8. Né? Porque log de 10 na base 10 é 1. Então, fica só o expoente. Olha essa propriedade aqui. 3,4. Log de B na base B elevado a 1K, a resposta é o K. Então, log de 10 à oitava na base 10, o resultado é o 8. Mais o de K, que dá menos 5. Acabou. 0,30 com 0,47 deu 0,77. 8 tira 5 dá 3. Então, a resposta é 3,77. Ah, eu acertei. Ô, professora, errei por 1/10, mas releva aí, na moral. Não tem como Eu vou relevar. levar Como é dado, que eu errou por um sabia. décimo? Não tem como errar isso aqui, não. Por 1/10? Não tem 10 como. exato. Hã? Dá exatamente 3,77. Não tem como. Não tem como errar por um Nem pra décimo. mais, nem pra menos. Davi. Ganhou 2 décimos, Davi. Amém. Ô, gente, intervalo, viu? Pode ir pro intervalo. Daqui 10 minutos. Agora é 8h23. 8h33 a gente volta. Mas eu vou ficar aqui. Professora, aproveitando o Oi. intervalo, tive um problema com o PC, eu entrei na aula agora. Não sei se já rolou a chamada, mas se puder dar aquela força, Não ajudar. entendi nada. Tá conseguindo me escutar? Tô ouvindo, Não? mas não tô entendendo. Ah, tá. Eu tive um problema com o PC para entrar na aula e eu consegui entrar só agora. E se a senhora, não sei se a senhora já fez a chamada, mas Já fiz. Já fiz, mas aí você coloca aí. Meu nome no chat? É. Tá bom. Isso. E aí você chegou atrasado, chegou agora, foi? Não, você pegou Tem hoje. uns 5 minutinhos só. Mas você pegou a definição de logaritmo? Não peguei, não, professora. Vou Tem que voltar assistir para a aula você. depois. Ah, obrigado. É intervalo, mas eu vou ficar aqui, aproveito e volto para você. Humilde. Hã? Eu vou voltar, viu? Já que você chegou depois. É bom que quem também não quiser... Também isso aqui tem gravado essa videoaula também no Moodle. Então, tá aí, né? Você? Quem é que chegou atrasado? Tá falando com quem? Luiz Roberto, foi? Não. Foi com o Pedro, Ô, professor. professora, Pedro caiu aqui, calma aí. Enfim, galera. Caiu, Eu caí, foi? eu voltei. Eu caí, mas voltei, professora. Voltei. Pronto. Enfim, agora é intervalo. Quem quiser ir para o intervalo, vai para o intervalo. Eu vou ficar aqui, vou repetir a definição de novo, porque Pedro chegou atrasado. Todo mundo que chegou atrasado aí nem precisa de intervalo, né? Então, eu vou repetir isso aqui para vocês. Aproveitar os minutos de intervalo para não ficar aqui parada falando, olhando para o vento. Minha gatinha está no meu colo, eu não posso levantar. O meu outro gatinho está ali sozinho, tadinho. Então, o que acontece aqui? Sendo N e B números reais positivos, então todos os valores aqui é positivo, ó. Não tem log negativo, tá? Eu chamo logaritmo de N na base B quando eu tenho alguma coisa. Então aqui, ó. Se eu tenho um número que
que está elevado a um outro número, que dá um resultado 8. Eu posso escrever isso aqui em forma de logaritmo. Como é que eu escrevo? Eu chamo de logaritmo de 8 na base 2. Posso escrever isso dessa forma. Entendeu? Tranquilo? Então, qual é o resultado? Qual é o resultado? Logaritmo de 8 na base 2, o resultado é? Isso. 3. Significa isso aqui que se eu pegar 2 e elevar a 3, vai dar 8. 2 ao cubo é 8. Então, se eu colocar aqui, ó, log de x e 4 aqui, e colocar aqui 2, esse x tem que ser quanto? Esse número elevado a esse dá esse. Então, x ao quadrado dá 4. X tem que ser? X é quanto? Bora, gente, responde. Quem chegou atrasado que tá aí, ó, que não entendeu. Dá quanto X? Pedro. Oi. Responde. O professor Raciocínio Talento, peraí ainda. Vou chamar quem mais pediu para eu voltar aqui, ó. Vocês não estão respondendo. Chegou atrasado aqui, ó. Professor, cheguei atrasado. Explica de novo. Júlia, cadê Júlia? Volta um pouquinho só aí, uns 2 minutinhos. É que a senhora falou. Vai voltar tudo, então, porque volta 2 Não, minutinhos. não, tudo não, professora, não precisa. Pô. Se eu tenho um número e ele está elevado a um valor. Essa parte a gente pegou, professora. Pegou. Esse número aqui dá 16. Sim. Então, eu sei que log de 16 na base 2 vai dar 4. 4, exatamente. 2 vai dar 4. Dá 16. Isso. Pronto. Agora, eu tenho um exemplo aqui. Que eu tenho um log de 25 na base 5. Vai dar quanto? Sim. Hã? 5? Não. É expoente, elevado. Ah, tá, peraí. Seria 2, 3. É 2? 2. É 2. 5 elevado a quanto que dá 25? 5 ao quadrado que dá 25. Então, meu x é 2. Então, log de 25 na base 5 é 2. Vou passar uma atividade para vocês hoje. Vou passar no WhatsApp. Já que vocês estão sem Moodle. Vou Que passar. isso, professora? Não precisa não, tem muita atividade, professora. Não, precisa sim. Vocês não estão sabendo isso aqui? Não estou entendendo isso aqui. Mas se a gente não sabe, a atividade vai deixar com a gente. Precisa sim. Aí vai a atividade, você vai saber mais, vai aprender, vai buscar aprender. Então não precisa de nota. Todo mundo vai repetir o ano, então. Não precisa de atividade, não precisa nada, não precisa aprender, então não precisa de nota. Então aqui, ó, vamos lá, de novo. Eu tenho um log de 100 na base 10. Dá quanto? Deixa eu dar uma dica para vocês. Toda vez que for múltiplo... É 2. É 2. Agora eu peguei, professora. Agora... Log de 64 na base 4. 4. 4 elevado a 4 é 64, é? Bora ver? Não? Não é não? Não é não, professora. Não é não. Então vai ser 3, hein? 4 elevado ao cubo. Aí... Pronto. Log
de 81 na base 3, dá quanto? Vai ser 3. É só pegar 81. Aqui é uma fatório 81. 81 fatório com 3, ó. 81 por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Não deu 4. 4 vezes. Só que nem sempre a gente vai ter log bonitinho assim. Às vezes a gente vai ter um log que a gente não sabe. Por exemplo, às vezes eu vou ter um log de 10 elevado a 4. E aqui eu vou ter uma base 2. Dá quanto isso? Aí eu vou aplicar as propriedades. Eu posso pegar esse 4 que está aqui em cima no expoente, aí a gente tem que voltar aqui, ó. A gente vai ver as propriedades, ó. Tá vendo? Quando eu tenho aqui, ó, um log de A elevado a 1K e a base é B, esse K pode multiplicar por isso. Então, exemplo 1. Se eu tenho um log de 4 na base 4, a resposta é 1, porque 4 elevado a 1 é igual a 4. Se eu tenho log, exemplo 2 agora, se eu tenho log de qualquer B na base, log de 1 é sempre 0 em qualquer base. Log de 1 é 0. A base aqui, base 10. Quando não tem nada, é base 10. Pois, por quê? Porque todo número elevado a 0 é sempre 1. Então, o log de 1 vai ser sempre 0. Certo? O 3. Log de 4 elevado a 10 ao cubo. Isso aqui eu posso separar. Esse 3 eu posso colocar multiplicando e vai ficar log de 10 na base 4. Log de 10 na base 4 eu não consigo resolver de cabeça. Mas, às vezes, na questão, ele me dá quanto é o log de 4 e me dá quanto é o... Se a questão disser assim, sabendo que log de 4 é tanto, vou olhar quanto é log de 4. Log de 4 é 0,6. Pronto. Essa questão aqui, ó. Sabendo que log de 4 é igual a 0,6. Ai, beleza. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Aplico propriedade. 3 vezes. Quando eu tenho um log de 10 e log de 4, é a mesma coisa. Eu posso colocar a mesma base. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso juntar as bases. Esse exemplo aqui eu queria dar para todo mundo, mas o pessoal ainda não chegou. Espera aí rapidinho. Eu vou responder. Vou anotar uma propriedade aqui para vocês. Eu não anotei. Ixi. Peraí, gente, rapidinho. Só resolver um negócio aqui. 1 minuto.
assim. Então, aqui, voltando. Quando eu tenho aqui log de 10 na base 4, eu não conheço qual é o log na base 4. Eu sei que o log de 10 na base 10 é 1. Por quê? Porque log de B na base B é 1. Então, quando é log de 10 na base 10, vai ser 1, né? Quando a base e o logaritmo é igual, é sempre 1 o resultado. Então, o que eu sei nessa questãozinha aqui, ó? Eu tô dizendo que eu sei que o log de 4 é 0,6. Mas o log de 4 é 0,6 em que base? Na base 10. Então, eu posso pegar isso aqui e dividir, dizer que eu tenho log 10 na base 10, dividido por log de 4 na base 10. Então, isso aqui eu posso transformar nisso daqui. Aí, o que eu tenho de resultado? 3 vezes o log de 10 na base 10 é 1, e o log de 4 na base 10, na questão me deu que é 0,6. Então, substituo aqui por 0,6. Então, o resultado vai ficar 3 dividido por 0,6. Aí, eu já tenho um resultado. Vou fazer na calculadora aqui para não fazer, de me mexer. Mas vocês fazem na prova. 3 dividido por 0,6 dá 5. Então, pronto. O resultado disso aqui dá 5. Então, o que o log me ajuda? O log me ajuda a resolver problemas que eu não consigo. Qual seria esse problema que eu resolveria aqui dessa questão 3 aqui? Eu poderia resolver um problema que dizia assim, ó. 4 elevado a 1x é igual a 1000. É isso aqui que está dizendo. 4 elevado a x é igual a 1000. Vi, professora, como é que resolve essa função exponencial? Não sei. Eu vou usar log. O intervalo termina que hora, gente? Na verdade, já terminou, tem 6 minutos, professora. Então vocês estão aí, né? Pronto, que bom. Vocês entenderam esse exemplo 3, então, aí, que eu expliquei? Deu para entender. Vou explicar de novo. Eu vou botar de azul para vocês entenderem, ó. Eu tenho um problema lá. O problema está dizendo para mim, lá de exponencial que eu fiz, ó. Professora, como é que eu vou resolver? Tem gente que me perguntou isso. Como é que eu resolvo isso aqui? 4 elevado a x é igual a 1000. Não sei como é que resolve isso. Eu não consigo pegar 1000 e transformar na base 2, nem na base 4 aqui. Como é que eu resolveria isso aqui? Já que eu não consigo fazer isso. Eu calculo. Eu posso botar na prova assim, ó. Calcule isso aqui, sabendo que log de 4 é igual a 0,6. Pronto. Questão de prova. Questão que pode cair na prova. Eu dou uma equaçãozinha exponencial e peço para vocês calcularem. Não sei fazer. Vamos transformar em logaritmo. Vou responder de verde para vocês verem a resposta. Então, eu tenho aqui. Isso aqui é o quê? Log de 1000 na base 4. Só que log de 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Esse 3 que está aqui, aí eu posso aplicar a propriedade, que é essa propriedade aqui, 3, que se eu tenho log de A na base B e está elevado a 1K, eu posso tirar esse K e botar multiplicando. Então, esse 3 que está aqui nessa potência, eu posso tirar e multiplicar. 3 vezes log de 10 na base 4. Mas eu não sei quem é log de 10 na base 4. Eu só sei quem é log de 4 na base 10. Então, deixa eu ver se é uma propriedade que é mais rápida. Então, o que eu posso fazer isso aqui? Eu posso separar. Essa propriedade aqui, eu tenho log de 10 na base 4. Eu posso... Isso aqui é a mesma coisa de 3 vezes log de 10 dividido por log de 4. Então, fica aqui, ó. Cadê o verde? Cadê o pincel aqui?
Ó, 3 vezes log de 10 dividido por log de 4. Então, a propriedade aqui diz que 3 vezes log de 10 é 1 e log de 4 é 0,6. Pronto. 3 dividido por 0,6. É a mesma coisa que 3 vezes 0,6 é 6 sobre 10. Fazendo o inverso, fica 10 sobre 6. Aí aqui... Estou resolvendo a continha básica, viu? De matemática aqui. Vou fazer aqui em cima para vocês verem. 3 vezes 1 dividido por 0,6. Como é que resolve? 0,6 é 6 sobre 10. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Fica 30 sobre 6. 30 sobre 6 dá 5. Então, a resposta disso aqui é 5. Então, aqui é uma questão que eu fiz aplicando só essas propriedadezinhas aqui de logaritmo. Tá? Tá, voltando aqui agora pro exemplo que eu dei. Quem não fez, quem não conseguiu fazer. Quem é E? Eu pedi o valor de E. O E é log de 2 vezes 10 à oitava. Eu posso separar, dizer que é log de 2 mais log de 10 à oitava. Que é propriedade do produto, você pode separar cada um com a soma. Tá? O log de A vezes B é igual log de A mais log de B. Mais log de 3 vezes 10 a menos 5. Eu posso separar. Fica log de 3 mais log de 10 a menos 5. Isso aqui tudo, como não está escrito qual é a base, é base 10. Toda vez que não tem nada é base 10. Base decimal. Nossa base. Log de 2 é 0,30. Eu já conheço. Log de 3, ele já deu também. Ó. Log de 2 ele deu na questão que é 0,30. Log de 3, log de 10 à oitava eu não dei na questão, mas eu sei que a base é 10, então a resposta é 8. Por conta dessa propriedade aqui, ó. Quando eu tenho log da mesma base, o resultado e tem o expoente K, o resultado é o K. Então, o resultado da mesma base, o resultado é o expoente, que é 8. Então, aqui dá 8. Log de 3 dá 0,47. E log de 10 a menos 5 na base 10, aqui é a base 10, o resultado dá o K, que é o menos 5, que é o expoente. Então, dá aqui menos 5. Então, o meu E vai ser 0,3 com 0,47 dá 0,77. 8 menos 5 dá 3. Então, a resposta dá 3,77. Entenderam agora? Ninguém vai responder, não? Você só fala no WhatsApp que não entendeu, é? Ficou melhor, professor. Ficou melhor. Eu já expliquei 3 vezes, né? Então, eu espero mesmo que vocês tenham entendido. Tranquilo? Vou para a próxima. E essa aqui? 2 vezes log de... aqui eu posso fazer, ó. Quanto é log de raiz de 8 na base 2? Eu vou levar 2 a conta para dar raiz de 8. Vou chamar de x. Então, 2 elevado a x é igual raiz de 8. Eu consigo resolver isso. Tava até achando interessante o assunto, professor. Você me bota uma raiz quadrada no meio. Não, mas é fácil, ó. 2 elevado a x é igual a 8. Raiz quadrada é 1 sobre 2. Acabou, não tem mais nada. Isso aí é realmente fácil. E esse trem gigante que tem na frente aí Calma, vai ser fácil, presta atenção. Raiz quadrada é 1 sobre 2. Agora, o que eu faço? 2 elevado a x é igual. Esse 8 é 2 ao cubo. Então, vai ficar 2 ao cubo
elevado a 1 sobre 2. Agora eu já sei que a base está igual, eu posso cortar. Então, x é igual a 3 vezes 1 sobre 2, que dá 1,5. Então, achei a resposta disso aqui. Menos log de 27 na base 3. É fácil também. Log de 27 na base 3 é igual a um y. Então, 3 elevado a um y vai dar 27. Quem é 27? 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, cortei. Quanto é y? Y igual a? Quanto é y? 3. 3. 3 elevado ao cubo é 27. Pronto, o y é fácil. Ó. 3 elevado a quanto é 27? 3 elevado a 3. Pronto. Então, a resposta aqui é 3. Menos 5 mais. Por último, essa aqui precisa fazer, você sabe de cabeça. Qual é log de 8 na base 4? Vou fazer, né? Vou fazer aqui no canto, ó. Log de 8 na base 4 é igual a um z. Então, 4 elevado a z tem que dar 8. Eu tenho que transformar em base 2 para responder isso aqui, né? 4 é 2 ao quadrado. Então, é 2 ao quadrado vezes z. E o 8 é 2 ao cubo. Cortei e cortei. Ficou quem? 2z igual a 3. Se 2z é igual a 3, então z é igual a 3 sobre 2. Então, z é igual a 1,5. Vixe. Botei tudo em decimal aqui, a resposta é em fração. Aí vai dar BO depois. Mas eu vou botar em decimal, depois no final a gente transforma, que é melhor para resolver. 2 vezes 1,5, 3. Menos 3. Menos 5, menos 3 com menos 5, menos 8. Mais 1,5. Eu fiz isso aqui certo? Esqueci. Oi. Tava no carro. Tá com, ó, ele tá com um buracão na cara, viu? Oi? Não, gente, desculpa, eu falei um negócio ali. 2 vezes menos. Aqui, ó, gente, isso aqui dá 3, com menos 3 dá 0. Vai ficar menos 5 mais 1,5. Isso aqui é 0, ó. Menos 5 com mais 1,5, menos 3,5. A resposta é menos 3,5, mas a resposta aqui tá em fração. Qual é a resposta aqui que dá menos 3,5? A, B, C ou D? B. É a B, professora. B? Eu acho que sim. Você acha? Não tem como ter certeza de nada nessa vida, professora. A única certeza é a morte. Eu tenho certeza que se eu pegar 7 coisas e dividir para 2, vai dar 3,5. Isso eu tenho certeza absoluta. Então eu acertei também. Mas você achava e eu tenho certeza. Você falou, achar é muito relativo. Que profundo, professora. Eu tenho certeza. Tem que ter certeza. Matemática não é achar. É certeza absoluta. Nem sempre, porque tem coisas dentro da matemática que são inconstantes. Não, divisão não. Você vai pegar 4 coisas e dividir para 2 pessoas. Tem como não ser 2 para cada um? Não, aí é uma conta exata. Eu tô dizendo isso mesmo. Aqui também é uma conta exata. 7 coisas para 2 pessoas, cada um vai ficar com um. Dá 3. Vai sobrar 1. Esse outro eu parto no meio. Não tem outro jeito. E essa aqui... Essa aqui é a mesma, não acabou, tá? Então, é isso, essa aula aqui, que era a aula que eu postei lá no ambiente, que vocês podem também assistir de novo, se vocês não assistiram. E aí, eu ia dar essa aula para vocês hoje, ó.
Eu vou só falar também. E aí, o que acontece? A partir disso aí que vocês estão vendo, a gente tem essa definição que eu falei. O gráfico de logaritmo é o inverso do gráfico de... É o inverso do gráfico de exponencial. Então, aqui eu tenho uma função exponencial, ó, que f de x é igual a 2 elevado a 1x. O inverso disso aqui, 2 elevado a x, é o quê? Qual é o inverso dela? O inverso dela é o log de x na base 2, né? 2 elevado a 1x é o log... Aqui é a base. E isso aqui é o logaritmo. Então, tem aqui log de x na base 2. E o gráfico... Eu traçando a bissetriz aqui, que é uma linha que divide esses aqui em dois ângulos iguais, de 45 graus e 45 graus, ele fica exatamente no meio, né, de forma simétrica, ó. Eu traço aqui uma linha exatamente no meio. E aí eu vou ter que ele vai mesclar. Eu vou colocar aqui no GeoGebra para vocês verem. A aula é até que horas? 9h30, né? 9h30, 9h20? 9h20. 9h20. Tá quase. Tá nada, falta meia hora ainda, dá tempo de fazer tanta coisa ainda. Então, eu tenho aqui, ó, que a gente já viu. O gráfico de 2 elevado a x. Olha como é o gráfico de 2 elevado a x. Agora eu quero o gráfico da inversa. Log de x na base 2. Ai, meu Deus. Aí, é isso mesmo? Não, aqui é log de 2x. É isso mesmo. Aqui. Pronto. Tá vendo? É espelhado, ó. Corta no 1. Ao invés de cortar o eixo Y, ele corta o eixo X no 1. Então, mesmo gráfico que a gente fez no outro, que é esse gráfico aqui, que corta aqui no ponto 1, só que ele vai cortar o eixo X. É a inversa, tá? Função inversa. Então, é isso aqui. Aí, se eu tivesse... Vamos lá, com calma. Tá? Entenderam isso aqui? O gráfico da função de logaritmo vai ser a inversa da função exponencial. Essas propriedades eu já falei para vocês, eu coloquei aqui para repetir, mas aí eu acabei repetindo no outro slide. Tá? Então, eu tenho aqui a base, como eu falei, o logaritmando e o logaritmo, tá? Beleza. Isso aqui vocês não têm dúvida mais não, né? Já entendeu? A função logaritma, ela é uma função onde essa base, ela é sempre real e sempre positiva. O valor de A tem que ser diferente de 1. Não existe log com base 1, tá? Não existe log de 4 na base 1. Por quê? Porque não tem como eu pegar 1, elevar alguma coisa e dar 4. O 1 elevado a qualquer coisa vai ser sempre 1. Então, não tem como, não existe log na base 1. Tá? Não existe. A função inversa da logaritmo é exponencial, como eu falei, e o logaritmo de um número é definido como o expoente a qual se deve elevar a base A para obter o número x. Então, eu tenho aqui a base A, eu vou elevar a base A a um expoente x e vou encontrar o valor B.
que é o que eu falei para vocês a definição anteriormente. Repetindo mais uma vez, né? Estou repetindo para vocês pegarem isso aí. Aqui tem uns exemplos que eu falei. Log de x na base 3, um exemplo de função. Log. Aqui é um exemplo de função, a gente vai marcar pontos, né? Como é função, esse x aqui vai variando. Como é que eu marco um gráfico de uma função? Eu vou delimitar pontos. Eu vou dizer lá f de 1. Quanto é f de 1? Log de 1 na base 3. Tenho que calcular. Quanto é f de 2? Log de 2 na base 3. Calcular. Quanto é f de 3? Log de 3 na base 3. Já sei que log de 3 na base 3 é 1. Então, f de 3 vai ser 1. Então, quando for marcar o pontozinho lá, eu já sei que quando o x for 3, meu y é 1. Aí eu marco lá. x3, y1. Marquei o pontinho. Aqui tem os logs que são ruins de calcular. Aí isso aqui é fácil, ó. Log de 1 na base 3. Eu sei que log de 1 é sempre 0. Por quê? Porque 3 elevado a 0 é 1. Então, quando x for 1, meu y é 3. Então, vamos lá. X e y. x1. X1, y é 0. Então, ele corta aqui, ó. No 1. Então, esse gráfico aqui, quando eu fizer os outros pontos, aqui é o ponto 3. Eu vou pular logo aqui para o ponto 9, ó. F de 9. Quanto é F de 9? Log de 9 na base 3. Quanto é log de 9 na base 3? É 2. Porque 3 ao quadrado dá 9. Então é 2. Então, o meu x é 9. Meu x está lá na frente, está 9. Meu y é 2. 2 está aqui. Então, ó, venho aqui, marco aqui. Marco o pontinho. Então, eu vou ligar esse gráfico, ó. Aqui eu teria que marcar uns outros pontos negativos, né? Para saber quanto é que daria. Aí, mais aqui, ó, fazendo, quando eu fizer, vai ficar assim. Que é aquele gráfico que eu estava falando para vocês, que é o inverso. O logaritmo, a gente vai ter um crescimento assim, ó. E o exponencial a gente vai ter assim, e o logaritmo vai ser o inverso. E se eu traçar aqui minha bissetriz, como eu falei, que divide a linha aqui ao meio, divide isso aqui em 2. Certo? Tranquilo? Gente? Professora, e quando o x for 0, vai ter um jeito de resolver? Ai, Deus. Peraí. Então, gente, o que acontece? Quando o x for 0, eu teria que ter o quê? O log de 0. Mas o que acontece na nossa definição aqui? Assim, o que acontece aqui? Em relação ao zero da função. A gente não corta no eixo. Lembra que a gente fez a função exponencial? A função exponencial, então aqui esse ponto 1, ó. Ela não corta o eixo Y. Ou ela não corta o eixo X, né? Então, nesse caso aqui, a gente também não vai ter esse f de 0 aqui, porque o nosso f de 0, digamos, que é a nossa raiz, onde vai cortar o eixo, é quando eu tenho esse valor de 0 no meu y, ó. Para eu achar o meu y igual a 0,
Na verdade, assim, em algumas circunstâncias vocês podem encontrar. Nesse caso, nesse exemplo dessa função que eu estou dando para vocês, a gente não encontra. Não vai ter o log de zero. Mas, se a gente tiver, por exemplo, uma função log de x na base 3 mais 7, aí eu vou cortar o eixo y. Então, ele vai ter um deslocamento de 7. Aí, meu deslocamento ele vai ser para a direita, vai ser para a esquerda. Tá? Então, isso aqui, a gente não vai ter esse valor cortando aqui, mas se eu tiver um acréscimo, por exemplo, de um B, então a gente vai ter que ele corta, sim, o eixo, tá? No caso do nosso exemplo aqui, ele não vai cortar o eixo. Não vai ter aqui esse resultado de log de zero, porque vai dar zero. Na verdade, ele chega próximo de zero, tende a zero, não é zero, né? Lembra que a gente viu em exponencial que ele não chega a zero, tá? Então, é isso. Aqui é só teoria mesmo, tá? Essa aula vocês vão precisar assistir de novo, eu acredito. O domínio de uma função com seus valores de x, como eu falei, a gente sabe disso, não é uma informação nova. No caso da função logarítmica, devemos levar em consideração essas condições de existência do logaritmo que eu falei. Primeiro, o logaritmando tem que ser positivo e a base também tem que ser positiva e diferente de 1. Tá? Então, quando vocês forem olhar lá, domínio, calcule o domínio, não pode ter logaritmando negativo, nem base negativa, tá? Então, aqui um exemplo, ó. Determine o domínio da função f de x é igual ao log de x mais 3 na base 2. Esse x mais 3 aqui tem que ser maior que zero. Então, isso é a condição de existência. X mais 3 tem que ser maior que zero, ou seja, x tem que ser maior que menos 3. Então, não existe solução para valores de x menores que menos 3, tá? Então, quando vocês pegarem isso aqui e transformar, vai ser 2 elevado a alguma coisa que vai dar x mais 3. Eu não vou conseguir resolver. Eu tenho que atribuir valor de x, né? Para eu saber que são as possibilidades aqui. Então, a gente atribui valores para representar o gráfico, tá? Então, aqui está falando da questão do domínio. Ó, de uma forma geral, o gráfico dessa função, y igual ao log de a de um x, ele geralmente, como eu mostrei, está localizado no primeiro e no quarto quadrante. Primeiro e quarto. Então, geralmente, ele é assim ou assim, tá? Como o exponencial a gente viu que geralmente ele está no primeiro e no segundo. Geralmente. Mas pode acontecer em situações, como eu falei para vocês, que eu vou estar somando um valor de B. A gente tem um deslocamento, às vezes, no eixo, para baixo ou para cima, né? Às vezes existe esse deslocamento. Exemplo aqui, no GeoGebra, a gente pode ver, ó, se eu tenho esse 2 elevado a x, eu estou somando com 7, vou subtrair com 7. Esse gráfico desloca lá para baixo. Então, eu tenho essa possibilidade de deslocamento desse gráfico para qualquer um dos quadrantes. Se eu subtrair um 7, né? Ele deslocou 7. Beleza? Pode levar, mano. Eu saio. Certo? Gente, me dá um minutinho para ir ao banheiro rapidinho. Beleza.
Gente, voltei. E aí? Vou parar aqui um pouquinho. Estão entendendo isso aqui que eu estou explicando? Vou parar, né? Podia encerrar, né? É só isso mesmo que eu queria falar para vocês. Do gráfico, da função, né? A gente atribui pontos. A gente também vai ter crescente e decrescente. A gente vai atribuindo pontos. O cálculo a gente já sabe. Só fazer. Que número que eu elevo? 2 elevado a tanto, que dá tanto. 2 elevado a tanto, dá tanto. 2 elevado a tanto, dá 0, dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. Aquela mesma ideia que a gente viu. Aí vai mostrar que quando o gráfico ele é crescente ou decrescente. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma função crescente, atribuindo esses valores de x, e a gente vai encontrar a imagem, igual a gente falou. Atribui valor de x, acha o valor de y. Beleza? Aí é esse aqui mesmo, ó. Esse aqui só mostrando também o que a gente está colocando, os valores. Quando a gente tem uma base menor que 1, quando a minha base aqui é menor que 1, ela é decrescente. A mesma coisa, né? Que a gente tinha visto em exponencial. Quando minha base é maior que 1, ela é crescente. Quando minha base é menor, estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. A mesma regrinha que a gente tem. Tá? Aí ela vai ficar assim o gráfico, decrescente. Esse aqui é um gráfico crescente. E esse aqui é um gráfico decrescente. E encerramos a aula de hoje. Uau. A aula de hoje uniu a aula que eu postei lá no ambiente antes. Então, quem tiver dúvida também pode assistir a aula de antes. Porque como vocês, a maioria não assistiu, eu acabei explicando tudo de novo, tá? A aula de hoje ia ser só esse slide aqui e um exemplo de função. Aí eu voltei nos conteúdos anteriores, foquei nos conteúdos anteriores de novo. E aí, a gente tem 8 minutinhos aí ainda para comentários. Eu queria dizer, professora, que o assunto estava ótimo até a senhora botar gráfico, mas deu tudo certo. No gráfico, vocês viram que não tem problema, né? Vocês viram que o gráfico não tem trabalho assim. Não tem um problema, tem vários. Exponencial foi tranquilo a questão de gráfico, não foi? Não, nem pedi para vocês desenhar nada. Foi ok. Tranquilo é relativo, né, professora? Como a senhora disse. É isso. Eu vou encerrar a gravação, tá?